Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Essa eleição municipal mostrou alguma coisa. Não existe só a esquerda festiva, existe a direita festiva também. E o vereador mais votado em São Paulo foi o Lucas Pavanato, que é um membro de carteirinha, senta na primeira fileira ali da esquerda festiva, do lado do Nicolas Ferreira, que é um dos grandes mentores assim dele. O pai, né? Ele que criou a coisa, né? Sim. Eu acho. Né? Pra quem não conhece, esse é o Lucas Pavanato, ele é um cara jovem. Ele tenta ser tipo o Nicolas Ferreira de São Paulo. Eu diria que tem várias... Isso é hilário, né? Tem várias pessoas na direita que a gente já viu, que elas ficam falando, eu sou o Nicolas Ferreira De tal lugar. De tal lugar, eu sou o Nicolas Ferreira de tal lugar. Talvez o Pavanato ele realmente possa falar que ele é o Nicolas Ferreira de São Paulo. Aquela parada, ele poderia falar, por isso que ele não fala, entendeu? Meio que se você... Não, mas será que ele não fala mesmo? Eu acho que ele não usou esse jargão pra falar de si Entendi, mesmo, cara. entendeu? Mas ele é um mentorado do Nicolas Ferreira. Totalmente. Totalmente. Inclusive, a gente vai entrar aqui na página dele. Tem um vídeo aqui. Fala, pessoal de São Paulo, tô aqui com o Pavanato. Nós sabemos que São Paulo... Tem um vídeo do Nicolas puxando voto pra ele. Os dois são baixinhos. Né? E aí, sim, eu acho que os dois... Nenhum dos dois tem mais de 1,75, eu Nós acho. dois tendo 1,90 é hilário isso, né? Exato, 1,90, pô? 1,91. Você tem 1,90? 1,98. Ah, tá. Tu tem 1,95. Enfim, E aí, cara, ele foi o vereador mais votado em São Paulo, cara. Ele conseguiu 160 mil votos, ele sem dúvida fez várias outras pessoas dentro do PL. E, enfim, no Rio de Janeiro também tem um cara que é meio que da direita festiva, chamado Gabriel Costenaro, que é esse mano aqui. E só pra mostrar, pra vocês entenderem bem o espírito do que a gente tá falando, que é direita festiva, esse tipo de coisa assim, ó. Vai tomar uma porrada. Sabe, o Costenaro, ele é até mais marrento do que o Pavanato, né? Ele é mais de... Ah, não, volta ali, clica ali. Eu só queria ver petista burro mentiroso. E eu tô falando na tua cara. Esse cara... É um fascista. Esse cara aí que ele tá discutindo é o direita festiva de esquerda. O cara faz o mesmo... Ele é esquerda festiva. Não, mas é porque ele não é um cara identitarista. Ele faz igual o Costenaro, só que ele é de esquerda, entendeu? Que é ficar indo atrás de deputado pra arrumar treta, sabe? E ele foi eleito, cara. Ele ganhou mandato de vereador aqui. Isso é engraçado. É hilário. Mas, enfim, e aí, por que a gente tá falando sobre isso, né? Cara, isso é um desenvolvimento bem engraçado na política brasileira, que é esse fenômeno do parlamentar, que ele tá lá só pra causar, pra fazer briga, pra meio que ficar lacrando, pra ficar ironizando e tudo mais. O Nicolas Ferreira, ele é a manifestação maior disso no Brasil, eu diria, que ele é deputado federal, e ele é famoso único e exclusivamente por ficar ironizando. Então, cara, na eleição de 2022 aparecia muito vídeo do Nicolas Ferreira no meu TikTok. Sabe? Muito. E era sempre ele meio ironizando, sei lá o quê. Cara, o pessoal em Minas Gerais ama ele de paixão. Ama ele. Sim, eu sei. Ama ele. Não, tem pessoas no Rio que eu conheço que amam ele, pô. Que amam Isso é ele. doideira, cara. Pra mim, assim. Mas meio que formou, né? Uma metodologia, né? Um arquétipo aí de político de direita que ele ignora a substância, né? Ele ignora a materialidade, assim, do que ele precisa fazer pra, cara, ele é especialista em lacrar em cima. O Paulo Massal também faz parte disso, né? O Paulo Massal é da total. direita. Ele também é um outro integrante da direita festiva. E eu acho que talvez algumas pessoas não sabem o que as pessoas chamam de esquerda festiva, né? A esquerda festiva é um termo de boomer pra se referir a pessoas do PSOL, principalmente, que são muito identitárias, sabe? É. Ou a ideia é meio que a pessoa só quer ficar fazendo festa, falando sobre assuntos que são irrelevantes pra política e pra vida do brasileiro. O cara tem as pautas dele que são todas ligadas à curtição, né? Meio que a diversão e chamar a atenção. Então, tá falando de uso de droga, tá falando de liberdade sexual, etc. Tantas outras coisas aí que são ligadas à esquerda festiva. E ela é marcada justamente por fazer eventos, chamar atenção, né? Exato. Aquelas manifestações o pessoal também chamava muito de cirandeiro antigamente, né? Esse termo deu uma morrida também. E meio que a direita tá conseguindo formar, assim, só que é engraçado como cada um se diverte, né? Sim. A esquerda se diverte, faz um sarau, a direita se diverte, tipo, porra, tentando esculachar um outro cara na rua, assim, né? Bem mais violento, sabe? Tem um caráter bem mais violento. Mas isso tem proliferado, cara, tem crescido cada vez mais e eu acho que, assim, você sendo de direita, você tá ok você votar nessas pessoas, tipo, não é um absurdo, não é um absurdo de nenhuma forma, mas meio que, cara, vale a pena repensar os critérios que fazem você escolher, né, o teu representante, sabe? Exato. Tudo cara. bem que chamou a tua atenção, porque, bom, né, a intenção é essa mesmo, né? Os caras fazem isso pra chamar a atenção. Mas o que tá por detrás, sabe? Tipo, a manchete aí do Pavanato tá ali colocando literalmente
promete endireitar a cidade, isso não é nada, não tem substância, e proibir trans em banheiros. Eu entendo que proibir o uso, né, você corresponder à tua identidade de gênero ao banheiro que você usa, é uma pauta de direita, eu consigo entender isso. Mas isso deveria ser o foco do seu trabalho, entendeu? Como vereador de direita. Isso não é só um espantalho gigante, né? Exato, é. Pra mim é muito isso. É tipo, cara, sendo uma pessoa de direita, você provavelmente tem ideias do que você quer que aconteça no Brasil, sabe? Então você tem pautas que você liga e tem uma ordem de prioridade dessas pautas. Sendo uma pessoa de direita, eu imagino que a mais importante para você vai ser segurança pública, depois vai ser lutar contra a corrupção, até certo nenhuma liberdade econômica, esse tipo de coisa. E uma pessoa como o Lucas Pavanato, o que ele realmente agrega em termos de mudar o cenário que tem aí? Porque ele vai estar lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, ele vai falar muito, talvez ele até consiga se lançar como deputado federal em 2026, sabe? Tipo, cara, ele fez muito voto. Ele Fez fez muito voto. É uma votação que eu colocaria ele na Câmara também. Exato, colocaria ele na Câmara de Deputados. Mas, para mudar o Brasil, isso realmente tem uma grande vantagem? Eu não sei, eu sou bem cético com esse tipo de coisa, Isso sabe? é um problema pequeno, né? Se você enxerga como um problema, né? Se você é uma pessoa de direita que acha que isso é um absurdo, cara, percentual de pessoas transgênero na cidade de São Paulo não deve ser maior Tende a zero, né? não deve ser maior que 1%, assim. Nem, porra. É bem menos, né? É bem menos, né? É bem menos. E, cara, a quantidade de banheiros de uso público, assim, também... Tipo, quantas pessoas usam banheiros públicos na cidade de São Paulo todos os dias? Sim, cara. Não são muitos, né? Então, o que eu imagino que você tá... O teu argumento de por que isso é errado, eu não quero nem falar para não ser clipado, cancelado depois. Sim. Mas é um micro problema. É um problema minúsculo se você considerar ele como um problema, entendeu? Então, cara, colocar isso como a tua principal pauta, eu entendo que chama muita atenção, vai fazer você ganhar muito voto, mas para um eleitor, digamos, na hora de você fazer alguma coisa, né? Quando você tiver que fazer alguma coisa, isso não simboliza nada, basicamente. Exato. O próprio Bolsonaro, quando ele era deputado, ele era da direita festiva, bem ou mal. Então ele ficava no... Um dos pais disso também. Ele ficava no parlamento... O Enéas também é outra pessoa da direita festiva. O Bolsonaro ficava no parlamento falando muito, falava do Ustra, ficava batendo boca com a Maria do Rosário, sabe? Mas aí o Bolsonaro, como legislador, ele nunca fez nada, e aí os defensores do Bolsonaro vão falar: mas ele não fez nada porque ele não se metia em esquema de corrupção. Não fez nada porque você não é aposentado do exército. Só que as pautas as leis que o Bolsonaro tentava passar era aumentar benefícios para do exército. Eu nem necessariamente acho errado, eu acho que... Não, o exército tinha que ganhar mais dinheiro. Eu acho que o exército tinha que ganhar mais dinheiro mesmo, eu acho que tinha que ter mais recursos, inclusive, tipo... Tem umas instalações do exército brasileiro que são lamentavelmente descuidadas. Mas enfim, tirando isso, sei lá, o Bolsonaro tentou fazer um projeto de lei para botar o nome do Enéas no livro de aço da República Brasileira. Porra, mano, isso não é um projeto de lei sério, sabe? E, tipo, o legado dele foi muito pequeno. Como presidente da República, mesmo como presidente, ele não fez nada, cara. Tipo, na medida que teve alguma ala do governo dele que fez alguma coisa, foi o Tarcísio e o Paulo Guedes. Ele não fez nada. Mas ele não sabia, né, o que ele queria fazer. É Exato. aquela parada, ele é um dos pais dessa bolsonarismo, né, mais ideológico, ele tem muito disso, né. Meio que a gente tá chamando de direita festiva o que podia... É porque agora já tá além do bolsonarismo, mas o que poderia ser o bolsonarismo ideológico do início, né. Que, cara, o Bolsonaro ia ser eleito e aquela parada que o pessoal de esquerda criticava muito na época, né, que era: eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar isso aí. Mas você vai fazer o quê? O que você quer, entendeu? Qual é a tua ideia? E ele não sabia. E também ficou claro depois, quando começou aquela série dele, pergunta pro Paulo Guedes, entendeu? Que ele não sabia que as coisas, não sabia o que estava acontecendo, né? Ele se guiava, assim, por tipo... tipo assim, cara, Intuições, moralmente, eram assim. intuições morais que ele tinha, né? Sentimentos e tal, mas quem trazia a substância pro governo era outra galera. Então, isso coloca muita gente da direita fora, né, dessa vibe, assim. Mas coloca a galera jovem também, porque eu acho que tem uma sinergia grande entre... igual a esquerda festiva e a juventude também tem, Então, né? eu ia fazer esse paralelo com a esquerda festiva. Você tinha um cara tipo Jean Willis, que ele era deputado federal. Essas pessoas como o Nicolas Ferreira é meio que o Jean Willis de direita, cara. Ele tá lá, ele fica falando, ele fala muito, ele faz muito caos, ele aparece muito no Instagram, sei lá o quê. Na prática não faz nada. O Jean Willis, ele ainda tinha um ponto... Porque, tipo, a direita e a esquerda não são iguais, né? Tem uma assimetria entre a esquerda e a direita, que é... O Jean Willis em si era um idiota completo, não tinha nada pra agregar. Só que por detrás dele tem um bando de cara na universidade que tava meio que fazendo projetos de governo, forma de você mudar
a sociedade com leis, com políticas públicas, com pautas culturais, influenciando a mídia, esse tipo de coisa. Então, o Jean Willis, ele era meio que um espantalhozão gigante, só que por detrás dele tinha uma coisa real, que eu particularmente não acho positiva. Essas pessoas como Nicolas Ferreira, etc., são um espantalho para a esquerda, e por detrás deles tem o quê? Meio que nada, sabe? O Bolsonaro teve sorte que ele conseguiu trazer um cara como Paulo Guedes para dentro do governo dele. O Tarcísio, eu diria que nem foi necessariamente tanta sorte, eu acho que o Tarcísio iria de qualquer maneira. Mas é sorte que existe um cara como, tão competente quanto o Tarcísio que quis colar junto do Bolsonaro, entendeu? 1 em 1 milhão, né? Mas a parada que você fez a comparação do Nicolas Ferreira do Jean Willis é hilário, né? Mas a parada é o que você falou, cara. O que o Nicolas... Quem tá por detrás do Nicolas? O que ele tá procurando formar, criar? O Jean Willis não só já tinha uma sequência acadêmica bem longa no nome dele, sem entrar no mérito da qualidade dessa pesquisa. Exato. Né? Vou entrar no mérito. Vou falar aqui. 85% de chance de ser ruim. Ser ruim não, de ser um lixo. Tudo bem. Uma vez eu estava andando de bicicleta no aterro, eu tinha 10 anos, e eu tava zoando assim, e o Jean Willis estava de bicicleta, ele quase bateu em mim, e ele falou, que é isso? E foi embora, sabia? O Jean Willis não gosta de criança, eu era criança na época. Pera, o que você falou não parece com esse tipo de coisa assim, sabe? De ficar, sabe? Ficar batendo boca na rua? O Jean Willis me desrespeitou quando eu tinha 10 anos de idade, no aterro do Flamengo. Se você fosse uma criança bolsonarista, você acha que o Jean Willis não ia meter essa? O Jean Willis quase me jogou pra direita naquela época. Brincadeira. A parada é que eu perdi completamente o fio da meada. Mas o Jean Willis tem uma sequência acadêmica, ele tem pautas claras do que ele quer fazer. Ele em si, eu acho que era mais da personalidade dele, ser escandaloso e ser leviano, né? Até ele fazer um julgamento assim. Ele era, ainda é, né? Ele inclusive condenou o próprio Lula. Não conseguiu nem ficar dentro do governo do Lula, porque ele ainda tá exilado? Autoexilado? Não, ele já voltou, eu acho. Quando acabou o governo do Bolsonaro, ele voltou. Ele se autoexilou durante o governo do Bolsonaro e voltou pra trabalhar no governo do Lula, só que ele tava com muita dificuldade de se encaixar, porque ele é uma pessoa difícil pra cacete, entendeu? Tanto que ele me desrespeitou quando eu tinha 10 anos de idade, entendeu? E aí... O Nicolas Ferreira, em contrapartida, é formado em Direito, eu sei. Eu não sei nem se ele é advogado, mas ele é formado em Direito, mas... E aí, entendeu? Quem te ajuda? Quem tá contigo? O que você quer fazer? Além das tuas intuições morais, o que você acha que é certo, que é errado, suas iniciativas? E aí eu vejo o argumento que o Nicolas Ferreira ele é uma das poucas pessoas que está fazendo alarde com a questão do Alexandre de Moraes. Sim, isso é uma coisa positiva, só que isso é falar, entendeu? Se você tem uma visão política para o Brasil, não adianta só falar, sabe? Você tem que fazer. E aí entra no problema do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, ele foi eleito por falar besteira, mas falar coisas que chamavam atenção e eram populares. E ele chegou lá na hora de fazer e não conseguiu fazer. A parada do Nicolas também é que, cara, ele tem ele coloca, assim, um perfil estereotipicamente do legislativo, né? E todos esses caras aí, né? Todos eles. Que vão dar show, vão denunciar, né? O que é fazer isso? alarde, vão fazer barulho, vão estar envolvidos, vão querer tretar, vão ficar até de madrugada tretando lá na Câmara. Beleza. Só que, pelas tuas convicções, cara, você deveria estar preocupado com, eventualmente, integrar o executivo, ou ajudar, né, ter um papel de colaboração com o executivo, levantar propostas de lei que sejam interessantes, tentar colocar as tuas ideias. Compor os comitês para fazer política pública, esse tipo de coisa. Integrar um ministério, por que não? Ser ministro, secretário a nível estadual, municipal. E, cara, os garotos não mostram nenhuma preocupação com isso, né? E é engraçado que para cada um desses aí que é bem sucedido, né? Que consegue se eleger, o Pavanato tá eleito, o Nicolas Ferreira tá eleito. Tem dezenas que não conseguem, né? Porra, e aí, o exemplo do Costenaro é esse, né? O Costenaro até fez bastante voto. Eu boto fé que são todos inteligentes, tá? Exato, só que eu acho que nenhum deles é burro. Eu acho que o Pavanato não é burro, o Nicolas Ferreira não é burro. Não, o Nicolas Ferreira é bem inteligente até. Assim, nem que seja um QI verbal, né? De ficar dando lacrada em cima do cara na velocidade da luz, sabe? Mas são garotos jovens, inteligentes, que já fizeram opção pela política, não tem mais volta, eu acho, pelo menos, né? E, cara, só uma mudança de curso, entendeu? Então, o que eu penso também é... Essas pessoas meio de direita, elas reclamam muito que a mídia é controlada pela esquerda, todos os artefatos culturais eles são feitos pela esquerda, as universidades são de esquerda. E aí eles reclamam que tem meio que todo um paradigma de pensamento da sociedade, assim, que é esquerdista. E só que o problema é que eles se comportam da forma que a esquerda meio que... Tem uma peça escrita pela esquerda,
e eles têm um papel da direita nessa peça, e o Nicolas Ferreira se comporta exatamente da forma que a esquerda escreveu o papel dele, Que entendeu? ele é o bonzinho injustiçado, né? Não é nem isso, que ele não é nem um bonzinho injustiçado, que ele é tipo um maníaco que só fica falando. Não, tipo, como você acha que o professor médio da UERJ acha que o Nicolas Ferreira é? Sabe? Fascistinha. Ah, um fascistinha que só fica falando coisa contra a população LGBT, Chupetinha. sei lá o quê. Ele meio que age dessa forma, sabe? A esquerda faz o espantalho do Nicolas Ferreira, e o Nicolas Ferreira, ele meio que entra no papel do espantalho da esquerda, sabe? Interessante essa análise, Que é uma... verdade. Até que ponto isso é bom pra você realmente... Isso é ótimo pra você se eleger. Não tem nenhuma dúvida disso. A sua popularidade, ela fica muito boa. Se você for um dos poucos que conseguem, né? Foi o que a gente falou, tem vários que não conseguem. Não é pra tudo. Mas pra você efetivamente implementar mudança no Brasil, isso é bom. Não é bom. Você fazer um grupo gigantesco te odiar de uma forma muito irracional não é bom, sabe? Mas, a gente, aproveitando que a gente tá falando do questionário que era no Rio, cara, o Eduardo Paes é um político que foi reeleito agora. Ele é um cara que, mano, 4 mandatos no Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu acho que ele faz melhor é que dentro da UERJ, cara, ele é cheio de gente dentro da UERJ. De gente técnica mesmo, gente boa, e gente que ele traz pra política. Então, muitos dos vereadores que ele fez, eu sei por vivência, que são garotos que eram de movimento estudantil da UERJ, eram ex-alunos da UERJ, mestrandos da UERJ, pessoas que integraram o projeto da prefeitura, se destacaram, se interessaram por política e viraram lideranças. E é meio que tem um efeito multiplicativo em você estar numa posição de poder, que eu só vejo a direita, de forma geral, meio que joga muito isso, tem uma perspectiva meio darwinista da coisa, sabe? Que é tipo, quem porrar na internet é meu, sabe? Eu quero maximizar a quantidade de porrabilidade de algoritmo do Instagram. E não tem uma preocupação genuína em construir uma parada. Isso vai além da direita festiva, isso vai da direita de forma geral. Ou é uma parada extremamente pragmática, corrupta até, ou então é isso. É tipo, cara, quem porra é meu, sabe? Quem chamar mais atenção é meu. E meio que você cria uma seleção que é meio anti-projeto de governo, Exato, sabe? ela é pró conseguir muito voto em eleição legislativa e anti conseguir governar. Então, eu acho que um bom exemplo disso foi o caso da lei que ia equiparar o aborto à pena de homicídio. É tipo, cara, eu entendo que isso pode ser uma preocupação moral pra você, se você for direita, contra o aborto e tudo mais. Só que, tipo, cara, isso é muito contraproducente do ponto de vista estratégico, sabe? Então, vamos lá, imagina, se essa lei passa. Cara, se essa lei passa, você acabou de botar muita lenha na fogueira da esquerda. A esquerda vai crescer muito, vai derrubar essa lei, então a sua lei não vai ter valido de absolutamente nada, e talvez ela vai conseguir avançar em restringir o aborto no Brasil, sabe? Então, por que alguns deputados, se não me engano, o Nicolas Ferreira também apoiou essa coisa da equiparação do homicídio? É porque era um projeto que chamava muita atenção, então botava o nome dele na mídia, mas é contraproducente em termos de você mudar o Brasil, sabe? Era um projeto de lei muito retardado. Muito retardado, muito retardado. E eu acho perfeitamente razoável a posição contra o aborto. Mas, a questão é, se você abortasse uma criança, não sei nem se a gente deveria estar usando essa palavra. Porque o algoritmo do YouTube vai destruir, breca. né? Se você acabasse, se você interromper a sua gravidez, você ia sofrer uma punição X. E se você andasse com a sua gravidez e você fizesse uma linha de defesa alegando que você, no estado ali de pós-parto, você num momento de loucura, você deu um fim no seu filho, você teria uma pena menor. Então valeria mais a pena você ter um filho, botar ele numa sacola do que você praticar uma aborto. Então, tipo, isso era uma proposta de lei muito retardada que foi maciçamente apoiada no Congresso. Mas, cara, se você está tentando minimamente defender a posição do pró-vida, né? Cara, é impossível, é basicamente impossível você fazer esse debate. Porque vai chegar nesse ponto de estresse e a pessoa vai falar, você acha isso justo? Total. Não é justo, pensa entendeu? isso, tipo, pensa na batalha política como se fosse uma guerra, literalmente. Aí você tem a direita meio que o... Gramsci. Não, aí você, sei lá, você é o Napoleão que está invadindo a Rússia, sabe? E aí os russos estão recuando. Você foi com muita sede ao pote, você conquistou lá Moscou, agora você entrou meio que na armadilha dos caras, entendeu? Você se ferrou. Esse projeto de lei é um exemplo clássico de uma armadilha estratégica, que é tipo... Só não deveria ser feito. Você tá caindo na armadilha. Eu tô pensando em algum outro exemplo da história militar aí que eu conheço, mas eu não consigo pensar em nada... Que os romanos invadindo o Império... eu tô pensando, tipo, tem uns romanos, tem uma batalha famosa
dos romanos invadindo a Germânia, a última vez que eles tentaram invadir a Batalha Batalha de da Teutoburgo. Floresta de Teutoburgo, exatamente. É isso, entendeu? O inimigo ele se mostrou fraco, você entrou, só que você fez uma coisa muito burra, aí o seu inimigo não só vai reverter esse avanço que você fez, mas ele vai avançar mais ainda em cima de você. Outro exemplo, a luta do Adesanya contra o Poatan, a segunda. O Adesanya tava lá, caraca, tava quase sendo nocauteado, o Poatan foi com muita sede ao pote, o Adesanya deu um socão nele e o Poatan foi nocauteado. Pô, tá ganhando esse final de semana. Então, enfim, eu tenho esses exemplos aí só pra ilustrar mais ou menos que é tipo, não é só porque tem uma vitória aparente que ela vai ser uma vitória a longo prazo. Mas eu acho que o cerne principal da crítica é que é uma falta de vontade de pegar a coisa pelas rédeas, entendeu? Ficar vivendo esse papel de mocinho antagonizado. Eu quis dizer isso quando você falou a parada da peça. Mas todos eles interpretam o mesmo papel, de mocinho antagonizado. Que é naquela meiuca assim da novela, que tá tudo dando errado pro protagonista, assim, ai meu Deus, ai, os maus vão triunfar, uma coisa Avenida Brasil, assim, a Carminha torturando a Nina, aí Nina, meu Deus, não sei o quê. E aí, nunca sem querer tomar a rédea da coisa, eu vou formar gente, eu quero imprimir a minha vontade nisso aqui, porque... E aí, os garotos em si, os garotos, tem todos a nossa idade, alguns são até mais velhos, né? Mas os nossos... O Nicolas tem tipo uns 30 e blau anos, não tem? Mentira. Ele é meio velho, cara, meio coroa. Com aquela cara, que isso, cara? Vamos ter certeza Eu só vou aqui. fazer esse search, eu vou continuar o meu rant aqui. Ah. Mas cara, que é uma falta de vontade de imprimir de fato tua vontade. 28, entendeu? Mas ele parece mais novo que a gente. Que você, mano. Já Você falei isso várias também. vezes. Você também. Mas, enfim. Fala- Eu tenho uma carreira como... Se você fizer a barba, sim. Eu fizer a barba e começar a lacrar na rua, pô. Esquece. Sim, você é até meio parecido com o Nicolas Ferreira, pessoal. Eu sou, pô. Sim. Enfim, continua. Enfim, voltando, mas falta a vontade de pegar a coisa pelas rédeas, né? E imprimir sua vontade e tentar construir um legado. Mas é porque o movimento também não seleciona para isso. Meio que não tem uma quebra de ciclo. O bolsonarismo foi criado em cima de lacradas, mitadas, né? Que são faces da mesma moeda. Então você tem que continuar mitando, cara. Você não pode parar de mitar nunca. Quando acabar a mitagem, o negócio morre. Sim. E o ponto, na minha opinião, é o seguinte. A gente viu nas eleições na prefeitura que o Bolsonaro tem mais ou menos 30% do eleitorado do Brasil. Então, se ele quiser, minimamente, ele consegue, bota um cara aleatório e pega 30%, que foi o caso do Ramage no Rio de Janeiro. Imagina se o Bolsonaro conseguisse fazer 30% do Congresso, mas se 30% do Congresso tivesse a mesma produtividade legislativa que o Bolsonaro teve. Você ia ter 30% do Congresso fazendo nada, colocando o nome do Enéas no livro de aço, sacou? Tipo... É inevitável. Sabe, seria uma perda de tempo inútil. Se 30% do Congresso fosse igual ao Nicolas Ferreira, cara, ia ser um fenômeno midiático muito interessante. cara. Mas em termos de política pública, ia mudar alguma coisa? É uma parada que também, internet, cara, é uma parada concentrada no topo. Não dá pra todo mundo ser ele. Não dá. Isso não é um modelo sustentável, entendeu? É igual não dá pra todo mundo ser o Paulo Marçal. Se todo mundo, é aquela parada que muita gente chama quem vende curso na internet 7.1 justamente porque não dá pra todo mundo vender curso. Tipo, senão, eu compro o meu e você compra um seu, aí vira um esquema de pirâmide, vira Herbalife, entendeu? Não é assim. As coisas são concentradas no topo. Então, o Nicolas Ferreira em si, sendo o grande expoente da direita festiva, ele acaba absorvendo a parada toda pra ele, mas ele influencia gerações e gerações e gerações de moleques a tentar fazer isso, que não só é contraproducente, mas como é impossível. O próprio modelo de vídeo desse de entrar na faculdade e ser espancado, não é pra todo mundo, cara. Tipo, pensa na cabeça de quem tá em casa consumindo. Eu vou abrir o meu YouTube, eu vou assistir 200 vídeos de moleques de direita sendo espancados na faculdade e depois tentar pintar uma parede. Não dá, ninguém aguenta. Alguém faz isso uma vez e... Enfim, tem outros caminhos, né? Eu sinto que falta... Aquela parada, a direita tem nenhuma estrutura, mas tem todo o clout, todo o sentimento, a emoção, assim, o momento de massa. E a esquerda é o contrário, ela tem toda a estrutura, e a mídia tem as universidades, tem think tanks, tem bolsas lá fora, tem tudo, mas não tem nada. Ao mesmo tempo não tem nada, Exato. vazio de sentimento. Só que aí você vê, o país ele tá tendendo a caminhar no sentido de quem, né? Da direita ou da esquerda? Por enquanto está sendo da esquerda. Por mais que a direita esteja crescendo eleitoralmente, o país não está ficando mais de direita. Tem umas leis que são aprovadas, esse tipo de coisa. Exato, sabe? porque os caras são pouco eficientes e o que a tua vivência, o teu viver não é moldado só pelas instituições políticas, né? Tem o fora da política. Exato. E o fora da política é muito importante também. A maior parte da direita se comporta como tentando construir uma realidade paralela no Brasil. Não Sim. vou dar nome aos bois. Mas
né? Mas as pessoas estão tentando criar uma realidade paralela do Brasil, onde elas podem prosperar e tal, ao invés de se preocupar com retomar esses espaços e propor também, né? Ser propositivo, ao invés de estar nessa eterna postura de vítima, sabe? Sim. Então é isso. Não tem É como, isso. né? Cara, eu diria que usem o termo direita festiva. Eu não sei se ninguém usou esse termo antes, mas cunhado pelos Novos Clássicos. Boa. E se você, por algum motivo, for uma pessoa de direita que tem a intenção de virar um político, cara, tenta fazer um caminho que talvez, que é tipo, estuda, sabe? É. Se lança por um partido de centro, ou seja, não tô nem falando pra você se lançar pelo PL. Se lança ou pela União Brasil ou pelo PSD, sem sacanagem. E aí você vai ser um cara de centro, só que você vai estar promovendo pautas da direita. Na minha opinião, isso é um projeto de poder mais concreto do que a loucura do Bolsonaro e do PL, sabe? E aquele negócio, cara, se você for um moleque de direita e também tem a intenção de se eleger lacrando em universidade e tal, é tipo, cara, poucos conseguem. O Nicolas conseguiu, o Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro tinha conseguido, mas aí, enfim, ele fez Porra, pelo amor de Deus. ele fez umas besteiras aí e se fudeu. O Pavanato conseguiu agora, só que, mano, tem um cemitério grande aí de campanhas que foram empreendidas dessa forma que não conseguiram se eleger. Então é difícil também. A sabe? direita tem que voltar a se atentar a via tradicional das coisas, entendeu? Talvez por ela ter sido limada nessas instituições, ela não pense, mas... Então, se você é um garoto expoente Mas da o ponto direita... é, sendo os seus grandes símbolos, sendo o Nicolas Ferreira, só torna mais fácil ainda você limar a direita das instituições, entendeu? Porque certeza. você não passa um ar de seriedade, você passa um ar de chacota. Eu vou falar, mas se você é um garoto da direita festiva e você quer trilhar esse caminho, cara, pelo menos se dê o trabalho de estudar, pelo menos, saber o que você quer. Ou então, se você não tem essa vocação, fortaleça pessoas que querem estudar e querem dar estrutura pra coisa, sabe? Isso é a coisa que mais carece ao bolsonarismo hoje pra se consolidar de fato, é, cara, estrutura. Eu não consigo entender como é que as pessoas não fundaram uma universidade, um think tank que seja. Estão cara. até tentando, né? Não, mas são muito pequenos ainda. É online, é só pós-graduação, é só um curso que dá um diploma do MEC. Por que não tem uma parada construída em pedra, criada para isso? Ou então uma instituição que seja para isso? Tem pautas políticas muito Eu acho que tem os outros problemas nisso aí também. Não. Porque para uma universidade ela ter prestígio, Ah, ela tem que ser elitista, entendeu? E se você for tentar fazer uma coisa elitista para vender curso pra galera de direita, você vai isso. conseguir, tipo, 2 alunos. Mas eu digo, deveria existir uma parada rodando no vermelho mesmo. Sim. Tipo, deveria Você ter uma parada... Cara, tem que convencer o Luciano Hang a, É isso. a dar dinheiro, que é tipo, mano, olha só, eu literalmente vou gastar R$1 bilhão. Mas essa é a única saída pro bolsonarismo não ser um surto coletivo e virar um movimento político de verdade. Por enquanto, ele ainda é um surto coletivo. Ele ainda é um fenômeno psicossocial, ele ainda não é um movimento político. Eu acho que esse é o único caminho para isso. Já era para ter acontecido há muito tempo, cara. Como que isso não aconteceu? Diz para mim o quão superficial são essas convicções e o desinteresse das pessoas que estão envolvidas em construir uma parada que seja sólida, cara. Você vê, tem pautas políticas muito menores que tem grupos muito maiores. O pessoal, fácil, todo mundo sabe, o pessoal libertário, que não tem expressividade eleitoral nenhuma. Nenhuma, né? Nem o Rafael Lima, nem o Paulo Covas conseguiram se eleger vereador. Nenhuma. Cara, a quantidade de think tanks, de associações, grupos que eu já vi, de pessoas que estudam isso, formam pessoas que sabem disso, Sim. não ganham voto. Ninguém ganha voto porque, enfim, não é popular democraticamente. Não é o anseio do brasileiro isso, por aí. Mas os caras fazem um esforço para construir, firmar. Tinha até vários movimentos, tipo, movimentos até com financiamento internacional e tal. Então, é só abrir o olho, assim, pro pessoal do Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro foca muito em não ir de terno e de camisa pro debate. Só que eles deveriam estar com um terno mais foda, entendeu? Colocando na metáfora, deveriam estar com um terno mais bonito, mais arrumado, ao invés de ficar nessa de, a gente tentou e tal, a gente lutou contra o comunismo, mas, porra, é foda e tal. Enfim. É tipo, sim, irmão, você perdeu porque você nem quer ganhar, então. Exato. Você quer ser eleito deputado, ganhar um salário de 20, 30 mil, talvez fazer outras coisas por fora, eu imagino que a maioria não. E é isso. Tipo, se você quiser ganhar 20 mil, 30 mil, é mais fácil você ganhar 20, 30 mil estudando do que se elegendo político. Porque se eleger político é extremamente difícil. Muito assim, difícil, muito difícil. Então é isso. Resumo da ópera. Estudem e espalhem o termo direita festiva. É isso. E é isso. Sim. Então é isso, pessoal. A única forma do bolsonarismo não continuar sendo um esquema de pirâmide, como ele é de certa forma. Exato.
A gente tava até com um certo receio de fazer esse episódio pra essa galera aí que ela é muito ativa na internet e não cair de pau em cima da gente, mas se cair de pau, tô nem aí Eu também. não quero brigar, não, eu quero conversar, pô, quero dar ideia. Exato. Mas também se os caras quiserem brigar, porque a galera gosta de brigar, né? Porrada, O pessoal da... Se tem uma coisa que o pessoal da direita festival gosta de fazer é brigar na internet. São reativos, né? São histéricos. Mas, gente, eu não brigaria de volta, eu não me sentiria particularmente Eu não brigaria de volta não também. Tipo, alguém vai, você é um idiota. Pô, se o Nicolas Porque- Ferreira fizesse um vídeo lacrando em cima da gente, A gente ia ficar- a resposta certa ia ser rir, né? É, mas Porque- a gente não ia reagir. Ia ser hilário ele ouvir a gente, né? Sim. O pessoal tá começando a ouvir, hein? Joel Pinheiro, O Joel na Folha Pinheiro- de São Paulo, falaram da gente pra ele. Alguém comentou com a gente, João Pinheiro, o nosso correspondente dentro da Globo News. Exato. Mas enfim, esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você prefere ouvir o podcast, pode ouvir no Spotify, tem o link na descrição. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que a gente faz vídeos educativos, menos focados em notícia. E segue a gente no Instagram também, Muito bom. Novos Clássicos _OFC. Valeu! Valeu.